As pessoas hoje em dia ouvem sobre as IAs, é muito falado, né, que de repente talvez as IAs podem roubar empregos, roubar nossos dados privados, invadir computadores, tomar nossa conta, nosso dinheirinho que a gente tem tanto de suor. E eu tenho um ponto pra jogar aqui pra vocês, galera, que é que eu, assim, eu sou um cara que, ó, calm down, hein? Vamos ver como é que vai ser pra gente ver. Porque a gente sabe que com esse desenvolvimento dessas inteligências artificiais, depois de máquinas, robôs e tais a ser criados, muitos trabalhadores vão perder o seu trabalho, né? Principalmente o trabalho manual, né? O trabalho onde a máquina ela vai conseguir fazer, carregar peso, carregar caixa e dirigir veículos como empilhadeiras e tal. E isso tudo pode ser controlado por um sistema de inteligência artificial só. E como é que a gente vai fazer em relação aos empregos dessas pessoas? São pessoas, às vezes, que não tiveram acesso a uma escolaridade, uma educação de alto nível, às vezes nem conseguiu terminar a escola. O que você acha, mano, sobre isso, Samuelzão? Cara, vamos lá, vamos por partes. A gente tem hoje vários aspectos que são preocupantes, né? Se a gente pensar nesse desenvolvimento tão rápido da IA, que vai assim muito além do que a capacidade de desenvolvimento da cabeça do ser humano. Então, nesse ponto, você vai ver muitas pessoas ficando para trás. Tanto é que hoje você vê pessoas aqui na Austrália e em volta ao mundo que já estão ali tentando buscar uma nova profissão porque já não se adequam mais àquelas necessidades do que tinha o mercado. E aí ela mexeu principalmente com um mercado que era, no primeiro momento, impensável de se mexer, que era o mercado da arte, né? Há 2, 3 anos atrás, quem imaginava que pudesse uma IA, né, tomar ali um emprego de um artista. E hoje eu participo assim de vários fóruns de pessoas que trabalham com arte e que reclamam assim, né, que estão sem emprego, que as pessoas já não procuram mais os serviços delas porque ficou assim extremamente caro para a pessoa criar. E então essas pessoas elas começaram a ficar muito fora do mercado e foram as pessoas que no primeiro momento todo mundo achou que eram aquelas que não seriam tocadas, né? A gente sempre pensava assim, pô, se a gente tem uma inteligência aí sendo criada, essa inteligência, ela vai começar, como todas as outras, né? Ela começa raspando ali, né? Da parte de baixo para a parte de cima. E a IA, ela é um fenômeno, porque ela foi bem no contraponto disso. Ela começou quebrando aquilo que era considerado como criativo, como intelectual, como inalcançável, inacessível. E nesse ponto, a gente pode começar a analisar essas mudanças que são tão drásticas ali, né, no desenvolvimento da nossa sociedade ali, principalmente quando a gente olha para as questões de trabalho, né? Quantas pessoas vão ficar ali desorientadas ou marginalizadas porque a IA ela vai tomar esses trabalhos? É um ponto interessante. Você acha que, na sua percepção, a IA ela, no futuro ela vai trazer mais benefícios, mais coisas ruins para a sociedade geral, ou pode ser que a gente, né, tenha algumas formas novas de enxergar o mundo com isso? Samuca, tu sabe que eu sou um cara um pouco meio cético. Sim, né? Você gosta da IA, assim? Você usa bastante hoje? Não uso muito, mas assim, o que eu vejo e até leio sobre as pessoas que falam isso, o meu medo muito grande é que essas IAs elas comecem a roubar o trabalho do ser humano. E aí eu penso o que a gente, como ser humano, vai começar a fazer. Por exemplo, tenho amigos que trabalham na área de TI, eu conheço pessoas que trabalham na área de designer, que estão sendo mandadas embora das suas empresas, porque pelo custo, né, de salários e tal, e pela produção, porque uma IA ela produz absurdamente muito mais, né, e teoricamente uma IA ela não tem direitos nenhuns, e isso acaba com que a gente seja afetado por isso. Porque aí a pessoa perde o emprego, as empresas começam a colocar o computador como mais o foco do que o ser humano como mais o foco, e aí sempre olhando pela lucratividade e tal, e aí eu começo a perceber que as IAs, elas estão começando, primeiro que elas estão tendo uma evolução muito rápida, e eu vejo que elas, cara, elas estão passando igual um furacão, elas estão tomando o trabalho das pessoas, e isso no curto prazo já está começando a afetar e a gente já começa a ver. E eu penso, depois você fala, pô, e no longo prazo, no futuro, que de repente já vai ter robôs, já vai ter máquinas trabalhando individualmente sem o uso do ser humano, como é que a gente vai fazer isso? É muito louco, né? Como é que a gente vai, de repente, fazer essa intermediação? Será que tem que ter um controle?
ou não tem que ter um controle. Muitas pessoas falam sobre um salário mundial, que as máquinas vão trabalhar e o ser humano não vai precisar mais. Eu tenho essa pulga atrás da orelha, sabe, Samuca? Eu acho que encaminha para isso. Eu acho que a gente vai ter uma renda mundial ali para aquelas pessoas, porque a verdade ela é uma só. A IA ela vai tirar, e já está tirando, né? Hoje você tem, se vocês não conhecem, tem o WOIT, que é um Instituto de Pesquisa Nacional de Trabalho, e eles, a semana passada, retrasada, eles publicaram um artigo junto com o NASC, Instituto de Pesquisa da Polônia, que a IA ela já tomou ali 40% dos empregos ali de determinadas áreas. E, pô, isso é um número, assim, absurdo, né? Muito grande, a gente já começa a pensar que é muito grande. Então, eu acho que a gente vai caminhar para uma renda única ali mundial, para aquelas pessoas elas conseguirem viver, né, com o mais básico, né, dentro daquelas condições. Como vai ser montado isso? Eu não sei. Em alguns países mais desenvolvidos, com certeza, vai ter uma facilidade maior de ser administrado, mas aí fica uma preocupação muito grande para países como, por exemplo, o nosso, o Brasil. Mas aí entra um outro ponto, assim, porque eu ouço muito falar, assim, que a IA, ela rouba o intelectual, todas as informações, né, a criatividade dos artistas, e ela simplesmente plageia aquilo e ela transforma em alguma outra coisa, e que seria crime isso, se a gente analisasse de fundo. E eu, sinceramente, eu já, assim, participei até de algumas reuniões, congressos, essas coisas que falem de IA, e eu não sei, eu tenho uma coisa, assim, que eu acho que não é bem assim, né? Inclusive, esses dias a gente estava participando de um fórum de pessoas que trabalhavam com arte, desenhistas, designers, e o ponto principal que tocaram nisso foi a IA, ela simplesmente rouba todo o conhecimento ali intelectual e tira o nosso trabalho, né? E, cara, se a gente for pensar, e aí eu quero saber a opinião de vocês disso, mas o ser humano ele também é um pouco assim, né? A gente precisa das nossas referências. Um artista ele não cria as coisas assim do nada. Ele, né, consciente ou inconscientemente, ele vai ali absorvendo informações do externo, pegando referências de um monte de coisa para criar a sua obra única. E a IA ela faz isso, mas com, né, a vantagem de ter um poder computacional trilhões de vezes mais poderoso do que o cérebro humano. Então, nesse sentido, eu fico um pouco confuso com isso. Eu não sei se você consegue entender esse meu ponto de vista, mas me ajuda aí, me ajuda a tentar entender. Você acha que ela rouba mesmo? Isso deveria ser crime? Ou não? Ela faz a mesma coisa do que nós, seres humanos, fazemos, mas com uma potencialidade absurda pela força, né, de computação que ela tem de absorção ali das informações. Você acha que isso pode, assim, a sua opinião, quando a gente fala dessa questão da criminalização desses dados, né, que a gente vê, você acha que isso é realmente um fato ou que não? A gente só potencializou porque a gente já conseguiu sair da capacidade, né, do ser humano e expandir isso exponencialmente. O que você pensa disso, Fábio? Samuca, tu sabe que os dados estão aí, né? Quase 50% da população da Polônia, 40%, perdeu seus trabalhos. Isso é. E como é que essas pessoas vão sobreviver? Como o Samuel falou, com salário mínimo? Com qual é a dignidade que essa pessoa merece? Qual é a dignidade? A gente não vai mais humanizar, a gente vai sempre olhar para o aspecto do lucro e da produção. Tá, mas e a qualidade de vida humana? E o nosso desenvolvimento humano? Aí o governo vai dar um salário mínimo para essa pessoa ter uma vida mínima? Que essa pessoa, às vezes, trabalhou anos, estudou, porque veio uma ferramenta que atropelou a sua oportunidade de trabalho. Isso é muito complicado, sabe, Samuel? Porque eu penso que, eu acho que se fosse para auxiliar, eu sou mega a favor, mas nesses casos que a gente está vendo esses estudos, de roubar o trabalho, de você tirar a possibilidade dela fazer... Será que eu acho que esse avanço que a gente está tendo, ele é tão... benéfico? Não é nem a questão de ser benéfico, não. Ele é tão gigantesco, ele é tão rápido assim, que o ser humano ele nem teve a capacidade de absorver isso. Há 2 anos atrás, quando lançaram o Midjourney, era um programa de imagem, acho que vocês conhecem o Midjourney, é um programa que ele gera imagens ali. As primeiras imagens, elas eram, assim, absurdamente horríveis, assim, né? Ela tinha ali uma imagem assim que parecia alguma coisa, mas com muitas imperfeições. Hoje você tem, depois de 2 anos, imagens assim que para um
ser humano ele conseguir produzir, ele gastaria ali dias, né, para poder fazer algo e talvez nem chegasse na qualidade que é aquilo em termos de perfeição, de traços, de luz, sombra, né, essas coisas. E eu acho que a gente não se preparou. Ninguém estava muito preparado para essa impossibilidade, porque era improvável você pensar que em 2 anos atrás, né, você ia ter hoje essa mudança ali comportamental de tecnologia. Hoje, cara, já mudou a vida de muitas pessoas. Eu, por exemplo, cara, eu não vivo hoje sem o ChatGPT e alguns outros programas que eu uso, coisa que há 2 anos atrás eu ia pesquisar uma coisa, eu tinha que entrar lá no Google, pesquisar um site, ver outra coisa aqui. Hoje, falando abertamente ali, puta, eu pergunto, fico conversando aqui com o ChatGPT e ele vai me dando todas as respostas e para mim é muito mais fácil. Então eu acho que tem também, né, a gente vai colocar aqui os dois pesos, né, para abrir a discussão, né, os pontos positivos e os pontos negativos. Eu acho que como ponto negativo, a gente tem isso, né, que as pessoas elas não se prepararam para isso e por motivos óbvios, porque o crescimento ele foi assim de uma maneira muito rápida que ninguém poderia, né, esperar, calcular. Normal, mas que por causa disso a gente vai ter ali muito desemprego, a gente vai ter muitas pessoas migrando para trabalhos braçais, e por mais louco que isso pareça, né, que a gente pensava que ia mexer com a intelectualidade das pessoas, e muito pelo contrário, né, foi mexido exatamente nisso. Então as pessoas que trabalhavam com arte, que estavam ali num level mediano, que não eram, né, excepcionais, essas pessoas elas se perderam, e essas pessoas elas estão migrando para trabalhos braçais para poder sobreviverem, e para essas pessoas, com certeza, ali o baque foi muito, muito grande, mas agora vamos pensar também no ponto positivo disso, e eu consigo enxergar várias coisas legais que, inclusive, que me beneficiam com tudo isso. Então, legal. Vamos falar um pouquinho do que pode ser de bom também, né, Fábio? Porque, pô, não é essa calamidade toda, vamos ser honestos. Não é essa calamidade toda, mas você acabou de falar que pessoas que estavam num certo trabalho, perderam esse certo trabalho, tiveram que procurar outras oportunidades de trabalho, né? De repente até com salários inferiores, tiveram que reduzir sua qualidade de vida, seu estilo de vida, né? Sim. Às vezes acabar se mudando, às vezes acabar tendo para lugares mais longe, aluguéis mais baratos, entendeu? Uma família que de repente tinha 2 carros agora vai ter que ser só um. Eu ainda tô na dúvida, onde é que você tá vendo positivo e negativo ainda nesse turbilhão? Porque eu percebo que na sua fala que você é um enaltecedor da inteligência artificial. Eu gosto muito. Mas eu percebo que eu não digo que as pessoas não se prepararam, eu digo que não foi um crescimento espontâneo, foi um atropelo. Aí a veio, parece que ela levou. A gente vê agora na China já caminhões totalmente controlados por IA, sem motoristas. E o trabalho desse trabalhador que lutou, que está ali fazendo aquele trabalho durante anos, durante todo o tempo, sabe, tendo a sua carga de trabalho, e agora ele vai ter que, de repente, se reinventar. Às vezes a idade chega, a gente sabe que a gente, quando é novo, é muito mais fácil a gente se reinventar, mas às vezes para certas pessoas com algumas idades, acaba isso afetando, ou às vezes a pessoa tem um problema e tal, e aí, tipo, simplesmente os caras criam um novo modelo e do dia pra noite você recebe uma carta que tchau. Então, acho que é importante a gente ver se esse crescimento é um crescimento para ajudar nós a desenvolvermos melhores trabalhos ou se é simplesmente para raspar a gente para lata de lixo. Sim. Não, é um ponto importante. Aí a gente entra. Existe, lógico, esse lado negativo que eu concordo 100%, né? Vai ter muita, muita gente que vai ficar fora. Por isso que eu acredito cegamente que no futuro a gente vai precisar de uma renda única ali mundial para poder atender essas pessoas. E não é só por falta de capacidade delas, é porque, cara, tem muita gente que não se adaptou por motivos óbvios, que tinham outras coisas, e essas pessoas elas vão ficar fora do mercado de uma maneira bem implacável. Mas pensando, né, para não achar que tudo é desgraça, e aí é onde eu vejo o lado positivo nisso, é que também a IA ela vai trazer ali para várias outras pessoas grandes oportunidades. Eu lembro que há 6, 7 anos atrás,
eu tinha uma marca e eu tinha que contratar ali o designer para poder fazer o desenho o meu logo e tudo mais. E o processo para fazer tudo isso, para mim, era um pouco trabalhoso e muito custoso, diga-se de passagem. Sim. E às vezes eu olhava e eu falava assim, cara, ó, eu preciso que ele me faça isso. E aí demorava 2, 3 dias, ele me mandava o modelo e eu falava, puta, não é bem assim. Manda desse jeito. Ah, mas eu posso fazer só mais 2 alterações, senão eu vou ter que te cobrar mais. Ah, então vamos fazer. E ficava nesse jogo de entrega e devolve, que faz parte do processo, mas que era muito custoso. Hoje, com 2 cliques, eu vou lá e eu faço o meu logo e eu não preciso ter esse intermediário. Então, eu acho que para aquelas pessoas que têm a mente criativa e que têm ali a capacidade de elaborar ideias, elas vão também ser beneficiadas porque elas não vão precisar mais desse veículo de transformação. Que no primeiro momento a gente pode até pensar, poxa, mas o processo de criação, ele envolve isso. E quando você tem uma veia mais artística, eu tenho que concordar com você. Mas para algumas pessoas, imagina, eu vou pegar aqui o meu exemplo. Hoje eu tenho alguns projetos em paralelos que eu faço todo o processo sem precisar daquele desenhista que, sem tirar o mérito dele, que talvez demoraria muito mais para entender o que está dentro aqui da minha cabeça do que a própria IA que eu utilizo, ou daquele desenvolvedor de software que ia ali demorar também um processo muito grande, eu ia ter um custo muito grande e que, na maioria das vezes, esse projeto, ele poderia se tornar totalmente inviável para mim. E não é nem por culpa do desenvolvedor, ou do desenhista, ou do artista, que tem todo o mérito ali, que eu acho que são pessoas ali, principalmente o artista, puta, muito talentosas, mas pela minha falta de capacidade financeira ali de custear aquilo lá. Então, milhões de projetos, nesse sentido, eles deixariam de acontecer. Eu acho que, nesse sentido, a IA, ela começa a trazer para aquelas pessoas que têm a vontade ali dentro, o prazer de ver algo se construindo, ela começa a dar para essas pessoas a chance real dessas pessoas tirarem aquilo que elas têm dentro da mente delas e transformar, dar vida para isso. Nesse sentido, eu acho que é muito interessante. E que vão surgir muitas pessoas que têm essas vontades e que vão ter essa benéfice das IAs. Você acha que isso é algo que faz um pouco de sentido ou ainda... Né, tem mais a preocupação com... Faz sentido, faz, Samuel, mas é sempre na visão do lucro. E não necessariamente. Calma, deixa eu te provocar agora. Me provoca. Porque é engraçado no jeito que você falou, de que, não, eu tinha que falar com ele, papapá, mas você não sabe o tempo que ele gastou, o tempo que ele correu atrás para fazer curso profissionalizante, faculdade, o tempo de investir daquilo. Então é fácil às vezes a gente falar, ele me custava isso, é muito caro, agora eu vou lá e crio, e esse cara às vezes perde o emprego. Ele tem uma família para criar, filhos para comer, entendeu? Então, tipo assim, a gente acaba tipo, transformando, tipo, mas agora eu consigo custear porque é mais barato, e na visão econômica, e tipo, sempre eu percebo que nas suas falas está sempre o lado financeiro muito ligado. Mas aí eu percebo que, tipo assim, e o lado do desenvolvimento, da criação humana? Da ideia humana daquilo. E que aquilo seja um processo mais controlado, para que aquela pessoa tenha tempo de se readequar, aprender a usar aquela ferramenta, para que ela possa ter tempo de se reatualizar. Entendeu? Não simplesmente atropela ela, simplesmente amanhã você está desempregado e ela tem 2, 3 filhos para criar, tem uma esposa. Então, assim, é fácil a gente só olhar para o sistema, mas aí vai ter uma renda universal, mas aí o governo que vai dar esse dinheiro, aí o governo diz o que eu vou poder comprar, o quanto eu vou poder comprar, porque agora é uma renda que só eles sabem o quanto eu vou gastar. Mas será que eles realmente sabem quanto eu gasto com a minha filha, com fralda, com leite, com as comidas? Porque eles dizem que aquilo é suficiente? Sim. Porque a máquina acabou pegando o nosso trabalho e simplesmente só jogando isso de tipo, mas agora a máquina faz, mas agora é mais barato, mas agora o cara ganha mais dinheiro, mas agora o governo vai fazer isso. E tipo, eu fico pensando, cadê a humanização nessas coisas? Cadê a gente olhando pro ser humano? Sabe? Pô, várias pessoas tiveram também seus dados clonados, com as pessoas usando inteligência artificial para roubar informações privilegiosas, como acesso ao seu banco, acesso a dados privados e tal, usando pessoas. Então eu vejo que isso, a inteligência artificial, ela tá meio que sobressaindo a vontade de um pequeno grupo que está ganhando milhões e milhões de dinheiros em cima dessa máquina, que está fazendo cada dia mais uma produção absurda, mas a gente começa a parar para pensar e tipo assim, beleza, e essa produção? O
que a gente vai fazer com essa produção absurda? Lixo, a gente fala, né, de produção de arte, de comida e tal, mas em relação à sustentabilidade, como é que essas máquinas vão produzir mais? Esse ponto é bem interessante. Eu acho que esse ponto são exatamente os malefícios que a IA ela vai trazer, né? Porque, como eu falei, você vai tirar, ela já tirou ali, né? Tanto é que a gente tem essa pesquisa que 40% da população em determinados setores já perdeu os seus empregos. E isso é uma verdade doída, né? E esse é o lado negativo da parada mesma. Mas a questão, eu acho que mais, né, do que financeira, por exemplo, quando você fala assim, você olhou para o lado financeiro, e aí eu posso concordar, em aspas, com isso, porque existe todo um trabalho, por isso que eu falo, eu dou muito valor para o artista, porque é algo que, para mim, eu acho que essas pessoas que fazem arte, aqui fazem arte verdadeiramente ali, elas têm ali uma dedicação, todo um compromisso ali entre tempo, têm as suas próprias famílias. Então, aqui eu não estou querendo descartar todo o trabalho dessa pessoa jamais, porque é algo admirável. Mas a questão financeira, ela precisa ser colocada também, porque, pensa, para esse grupo de pessoas que a gente fala, por exemplo, eu estou colocando aqui o que eu faço hoje, talvez eu não teria né? E aí eu imagino que é uma parte da sociedade, não teria capital financeiro para investir num projeto onde tinha que gastar com um desenvolvedor de software, um designer, um desenhista, um produtor. Então, aquilo nem se tornaria algo viável, mesmo se você tivesse que contar com o artista, porque pararia exatamente nessa limitação financeira para muitas pessoas. Por isso que eu falo, tem vários pontos negativos, e aí eu quero que galera, vocês falem aí o que vocês acham, porque essa é uma opinião que eu acho que vale muito a pena ser discutida. Embora exista ali muitos pontos negativos, você tem esses benefícios. Para mim, hoje, e aí eu não concordo com tudo que acontece com a IA, mas eu consigo enxergar, sim, esses benefícios. Hoje, eu pago ali 2, 3 programas, e com esses 2, 3 programas eu consigo fazer coisas que eu não conseguiria fazer se eu precisasse contar com um artista, com um desenvolvedor e tudo isso. E aqui não é tirar o mérito dessas pessoas, não é tentar não enxergar a correria dessa galera. É simplesmente porque existe uma limitação financeira vindo de mim. E que se não fosse a IA, o meu projeto, as coisas que eu quero construir, não existiriam. Eu não conseguiria contratar esses artistas com todos os méritos que ele tem. O que vocês acham no final dessa conta? A IA está trazendo mais benefícios, ela está abrindo porta para a galera. Vocês aí, vocês estão conseguindo ter vantagem com isso? Alguém está conseguindo montar um projeto legal e falando assim, se não tivesse a IA, eu jamais pensaria nisso. Ou o contrário também, né? Ou tá te atrapalhando, tá perdendo sua oportunidade. Deixa nos comentários aí, galera, que a gente quer saber muito a sua opinião. Valeu? Que vai ser legal. Valeu!